Seja muito bem-vindo à aula de número 23 de Cântico dos Cânticos. E a gente já vai começar. Queria que você pegasse sua Bíblia, seu bloquinho de anotações, caderninho, não sei o que você tem, um lápis. E nós vamos abrir hoje no Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Nós vamos ler versículos 5 ao 7, tá? Pega sua Bíblia aí, então. Diz assim, olha, a palavra de Deus nesse trecho que a gente vai ler hoje. 8, do 5 ao 7. Quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira, eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores daquela que o deu à luz. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível. Nessa versão que eu tô lendo aqui, que é a nova versão internacional, fala assim, tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem as muitas ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Vamos só entregar esse momento ao Senhor? Essa é uma aula muito importante. Pai, obrigado. Obrigado por poder estar aqui junto com os meus irmãos, por poder mais uma vez abrir a sua palavra. E nós pedimos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, no pleno conhecimento do nosso amado Jesus. Que você nos faça ver nesse trecho, na Escritura, o que você quer nos mostrar, Senhor. Onde você está, que a gente possa te conhecer mais e melhor. Espírito Santo, abre o coração de cada um aqui, para que possa receber a palavra com alegria e que isso dê frutos que glorifiquem o seu nome. Amém. Então vamos lá, bora lá. Hoje nós vamos falar sobre esse selo do amor maduro. Esse é tudo que a gente estava esperando. Quem está comigo desde a primeira aula sabe que Cantares, Cântico dos Cânticos, vai falar sobre a jornada de progressão espiritual da noiva. Uma jornada de crescimento, de evolução, até chegar no ápice, no auge. Então a gente vai continuar aí, hoje, essa série, e continuar porque a gente está na aula 23, mas vai ter a 24 para a gente finalizar, beleza? E aí a gente quer hoje dar um enfoque maior nesses trechos que são do capítulo 8, versículos 6, 7, tá? 6 e 7. Então, o texto começa assim, ó. Coloque-me ou ponha-me, né? É um imperativo. Tem uma ordem aqui sendo dada. Ele está dizendo, né, o escritor do texto, ponha-me como um selo sobre o seu coração. E aqui não é qualquer selo, é um selo de fogo. Ponha-me como um selo sobre o seu coração. E esse selo de fogo são as chamas do próprio Deus que vão ser liberadas, as chamas do fogo de Deus que vão ser liberadas sobre o seu coração. E é isso que nós queremos falar hoje, sobre esse noivo rei, que aqui a figura de Salomão faz só uma sombra, um tipo de Cristo. Nós estamos falando de Jesus como esse rei noivo. E hoje o que a gente vê aqui é Jesus diante da igreja, diante da donzela, da noiva, como noivo, totalmente Deus. É o que Jesus é, 100% Deus, mas 100% homem, né? 100% Deus, 100% homem, liberando, impartindo sobre a donzela um fogo sobrenatural. Aqueles que pedem isso, claro.
porque existe um clamor, põe-me. Então eu quero ressaltar que este é o ponto alto do livro. De tudo que a gente viu até agora, é como se fosse o ponto alto, assim, o cume daquilo que a gente estava estudando. Então, esse ponha-me, esse coloque-me, é mais do que um pedido, é mais do que um convite, é um imperativo, é uma exortação. E eu quero que você olhe para isso como Jesus te exortando nessa manhã. É uma exortação urgente. Me convide, me escolha, me traga para selar o seu coração com fogo. É isso que a palavra está falando para nós hoje, é isso que o Espírito Santo de Deus, através da Santa Palavra, está querendo dizer para você que está aqui. Me chame para pôr fogo no seu coração. Então, essa é uma exortação muito importante, e não é só uma exortação, mas também é uma promessa dele, uma promessa de que ele virá e de que ele vai liberar esse fogo no seu coração, e é um fogo que nenhuma água, nenhuma escuridão, nada pode extinguir, apagar. E esse selo de fogo, como a gente já disse, é progressivo. Não é uma coisa, um evento único que acontece. Esse selo de fogo, na verdade, começa a ser colocado dentro de nós no dia em que nós nascemos de novo. No dia em que nós cremos em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesse dia que a gente nasce de novo, é quando começa o selar do nosso coração. Por quê? Porque é quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Se você está anotando, ou se você tem uma Bíblia aí do seu lado, você pode pegar essa referência de Efésios 1:13. O que diz, Val, em Efésios 1:13? Vai dizer que o Espírito é o selo nos nossos corações. Então veja, não é um evento único esse selo de fogo. É um selar, né, um colocar fogo, mas isso é progressivo e começa no dia da nossa conversão, quando o Espírito Santo sela os nossos corações. O Espírito Santo, o que ele faz é liberar progressivamente o poder da presença de Deus na nossa vida. Se você está anotando, anota isso aí. O meu amigo Espírito Santo está comigo, e o que ele faz é liberar progressivamente o poder da presença de Deus na minha vida. E para que o Espírito Santo faz isso, gente? Ele faz isso para que a nossa mente, para que as nossas afeições, nossas emoções sejam progressivamente, dia após dia, influenciadas por esse Deus maravilhoso, por esse Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está em nós, quando nós somos selados com ele, ele amolece o nosso coração dia após dia. Ele ilumina os olhos do nosso entendimento dia após dia. Então, nós precisamos olhar para esse selo de fogo. E aqui, gente, eu quero que você entenda isso, como o Cântico dos Cânticos é um livro poético, um livro numa linguagem agrícola, um livro que fica no Antigo Testamento. Muitas pessoas passam por ele e não entendem. Para nós trazermos clareza para essa revelação, nós estamos sempre fazendo paralelos. E, aliás, essa é a forma correta de você ler um livro no Antigo Testamento, é sempre encontrar os paralelos e aquilo que pode ser respaldado no Novo Testamento, e assim você pode aplicar na sua vida. Nós vimos aí que esse selo, ele está descrito lá em Efésios, é o Espírito. E aqui no Cântico nós chegamos no ponto alto então dessa canção, dessa poesia de amor, né, de 8 capítulos que a gente está vendo aí. Mas não é só o ponto alto de Cantares, é o ponto alto da nova aliança. Veja o paralelo. O ponto alto da nova aliança é esse, que o fogo do amor de Deus foi impartido a nós. Ele começou sim no novo nascimento, mas ele continua ao longo da nossa vida nessa era, e ele vai atingir uma plenitude na era que há de vir, no porvir, depois que Jesus voltar. Por que esse é o ponto alto da nova aliança? Porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para fazer para si um povo incendiado de amor, uma noiva. Então não é só o ponto alto de Cantares, é o ponto alto da nova aliança. Que esse fogo do amor de Deus seja colocado nos corações. Então, o ponto desse trecho que a gente está vendo aqui hoje de Cantares é que se nós clamarmos por isso, se nessa vida nós crermos nisso, se nós lutarmos, nos concentrarmos nisso, fizermos disso a nossa prioridade,
Deus tem muito mais. Escuta, eu sou grata pelo que Deus já fez na minha vida. Talvez você está aí do outro lado e você também consegue ver de onde Ele te tirou. Você sabe a lama que você vivia? Você sabe o quanto você era inimigo de Deus, o quanto a sua mente era entorpecida, os seus afetos eram distorcidos, o quanto o pecado tinha zoado você. E é bom que saiba. E aí você nasceu de novo e recebeu esse selo, o Espírito Santo começou a amolecer seu coração. E você tem sido iluminado. E eu sou muito grata por tudo que Deus já fez em mim. Mas posso te falar uma coisa? Deus tem muito mais para impartir na minha vida. Deus tem muito mais para colocar na sua vida e no seu coração. E essa noiva, ela vai mostrar esse retrato da nossa vida. Se você está aqui comigo desde a primeira aula, você vai lembrar como começa o clamor dessa noiva. Ela começa clamando pelos beijos. Beije-me com os beijos da sua boca. O seu amor é melhor do que o vinho. A gente fez toda a interpretação aqui e ela estava clamando pelos beijos da palavra, lembra? Acontece que a noiva de Cristo, assim como a donzela, como a sulamita, com o tempo ela vai amadurecendo no amor pelo rei. Então ela começa clamando pelos beijos, mas olha o final. No final ela está pedindo por um selo de fogo no coração. Ela está madura até o final desse canto. E ela começa clamando por esses beijos da palavra. E a gente vê isso no capítulo 1, versículo 2. Se você quiser e não tiver tido essa aula, você pode voltar lá. Ela fala, me beije com os beijos da sua boca. E por quê? Boca, gente. Qual que era essa simbologia? Porque boca de Deus é de onde procede a palavra de Deus. Então ela está pedindo da palavra sobre ela. Ela está pedindo mais revelação da palavra de Deus sobre ela. Ser beijado pela palavra é isso. É você ser banhado, você receber revelação sobre a palavra. E essa jornada dessa donzela, ela termina muito além do que ela poderia ter imaginado. Pensa, alguém que começa pedindo apenas pelos beijos da palavra, mas está terminando com um selo sobrenatural de fogo no seu coração. Não é lindo isso? Isso está muito acima, muito além, é como diz o texto, né? Ultrapassa aquilo que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar. Talvez você, como eu, já tenha pedido, Deus, eu quero um pouco mais de intimidade. Deus, eu quero a revelação da palavra num nível maior, eu quero mais entendimento. Mas posso te falar qual é a intenção de Deus revelada aqui em Cantares? Ele vai te dar tudo isso. Mas a intenção última dele é selar o nosso coração com um fogo sobrenatural. Um fogo que nada pode apagar. Então, eu queria fazer com você uma revisão rápida, como a gente faz todas as aulas, né? Desde a sessão 1. E eu não vou demorar muito, vai ser bem resumido, tá? Então, se você precisar, você vai realmente ter que voltar para ver os detalhes. Mas só para você entender onde a gente está chegando aqui, já que eu estou dizendo que é o ponto alto do livro. Então, desde a sessão 1, a gente vê que o Cântico dos Cânticos é essa canção, essa poesia, que pode ser interpretada de duas maneiras. A gente falou isso desde o começo aqui. E as duas maneiras são bíblicas para se interpretar, as duas maneiras são saudáveis de se interpretar. E a primeira maneira é a mais óbvia, como ela é uma canção de amor, ela é uma canção de amor natural entre um homem e uma mulher. Então Salomão escreveu ela, na sua origem, como uma canção de amor para a Sulamita, uma donzela que se tornou a sua noiva, ok? Então, esses 8 capítulos são dedicados, é um livro de excelente qualidade, que vai exaltar e que vai honrar a beleza do amor no casamento, beleza? Então, o rei Salomão escreve para essa Sulamita. Essa é a primeira interpretação, você deve ler assim, interpretar assim, você pode extrair lições para o amor romântico no casamento, isso é lindo, maravilhoso. Mas tem uma segunda interpretação. E a segunda interpretação, o rei Salomão é apenas uma sombra, uma figura, um tipo que aponta para Jesus. E a Sulamita é apenas uma sombra, um paralelo que aponta para a noiva, que é a igreja, tá? Então, não é mais Salomão e Sulamita, mas o rei Jesus e a sua noiva, a igreja. E aqui existem princípios, a gente pode interpretar assim, que vão aprimorar o nosso relacionamento com o rei Jesus. Tá falando dessa igreja a nível corporativo, mas também tem lições que a gente pode aplicar para nós como cristãos, como noiva, vamos usar assim esse termo, né? Como noiva / indivíduo, né? Então, é importante que você saiba disso. Tem 3.000 anos mais ou menos que Salomão escreveu
pela primeira vez essa canção, essa carta. E a maioria dos comentaristas bíblicos ao longo de toda a história da igreja usa a interpretação espiritual. Então, o que nós estamos estudando aqui não é uma coisa inventada por um homem, tá? Isso condiz com a interpretação ao longo dos anos na história da igreja. O fato da gente estar fazendo a interpretação espiritual não diminui a interpretação natural, tá? Porque ela também é honrada, também é digna e também é abençoada pelo Espírito Santo. Mas a gente pode ter certeza que esse livro fala de Jesus e sobre Jesus e a sua noiva, porque um dia, depois de ressuscitado, ele estava andando no caminho chamado Caminho de Emaús. E ele encontra 2 discípulos. E o texto diz em Lucas 24, se você está anotando, você pode anotar aí Lucas 24, 27. O texto diz que Jesus, ali com aqueles 2 discípulos, explanou em todas as escrituras aquilo que falava de si mesmo. Então, quando Jesus estava revelando as escrituras e mostrando o Messias nas escrituras, como ele deveria morrer e ressuscitar, ele usou toda a escritura. Sabe o que estava incluso ali? Cantares. Ele falou de cantares para os discípulos de Emaús, para testificar a respeito de si mesmo. Isso não é maravilhoso? Então você pode ter certeza que esse livro tem essa interpretação espiritual, não só respaldada pela história da igreja, mas o próprio Jesus falou dela. Para lermos assim, nós podemos encontrar a revelação do Messias, do Rei Noivo, no livro de Cantares. E você pode ter certeza que a palavra de Deus dura para sempre. O casamento, que é uma forma da gente interpretar esse livro, ele dura para essa vida. Você lembra quando os caras chegam para Jesus e começam a contar a história daquela mulher que ela casava, o marido morria, casava, o marido morria, tipo aquela viúva negra? Então, Jesus falou para eles assim, vocês erram por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. O que ele está dizendo? Que na ressurreição não vai ter casamento como a gente conhece agora. Tá dando para entender o que eu tô falando? Eu tô falando muito rápido? É que tem bastante conteúdo, então eu não quero atrasar vocês, tá? Mas na ressurreição não vai ter casamento como a gente conhece agora. Mas a palavra de Deus existirá por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Eu nem sei como vai ser a contagem de tempo na eternidade. Se vai ter alguma contagem de tempo, provavelmente não. Mas ela existirá para sempre. E, embora a gente possa fazer essa interpretação natural do livro, e é bom que se faça, porque nessa era vai ser útil para nós, é importante a gente saber que a interpretação espiritual, ela é superior. Porque na eternidade, o noivo, Jesus Cristo, estará para sempre casado com a sua noiva, a igreja. Então veja, essa canção vai ser cantada por todas as eras, por isso ela é chamada de O Cântico dos Cânticos. Recebe um nome superlativo, um nome alto, um nome de proeminência, né? É o Cântico dos Cânticos. Existem muitos cânticos importantes, mas esse é o Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque esse casamento nunca vai acabar. Porque esse rei noivo estará sempre conosco, e nós seremos para sempre a sua noiva. Então, esse é o tema do livro. O compromisso de Deus em fazer para o seu filho uma companheira. O contexto, para a gente entender a nossa busca pelo selo de fogo, é esse. É conhecer o fato de que Deus Pai prometeu para o seu filho uma herança. O fruto do seu penoso trabalho. O Pai, na eternidade, decidiu que o seu filho receberia uma herança. O Pai prometeu uma herança a Jesus. E essa herança é uma noiva, uma companheira eterna que ama o Senhor da mesma forma que Jesus a ama. Olha só, eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando da igreja. A igreja que você às vezes tanto mete a boca e fala mal, sabe? Então, é a companheira que o Pai reservou para o filho como prêmio, como herança pelo seu trabalho. É importante a gente entender isso, sabe? Parte da herança de Jesus, talvez você está anotando isso, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Parte da herança de Jesus como Senhor do universo, como Curios, sentado sobre um trono, governando sobre tudo, parte da herança dele é que toda a criação vai obedecer Jesus. Entenda isso. Todo demônio no inferno tem que obedecer Jesus. Todo incrédulo, mesmo que ele não tenha sido salvo, e ele seja lançado lá no lago de fogo,
obediência obrigatória para o filho dele. O pai não está dando para o filho um autoritarismo onde todos têm que o obedecer e ninguém o ama, só obedece porque, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. Deus quer mais do que obediência obrigatória para Jesus. Ele quer amantes voluntários. Ele quer amantes voluntários. Ele não vai forçar ninguém a amar Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Deus Todo-Poderoso poderia fazer o que ele quisesse. Nós somos criatura dele. Viramos as costas para ele. Mas ele não força ninguém a amar Jesus. Todos vão obedecer Jesus. Repito, todos vão dobrar os joelhos. Toda língua vai confessar que ele é Senhor, vai reconhecer a sua soberania. Mas Deus está procurando hoje, 8h53 da manhã, 1º de dezembro de 2023. Ele está procurando aqueles que dizem sim e escolhem voluntariamente amar o Senhor. Eu só oro para que o Senhor nos encontre nessa manhã. Para que ele me ache aqui em Bragança Paulista, nesse quarto de portas fechadas. Para que ele encontre você aí, aonde você estiver, eu não sei onde você está. Mas saiba que, Segunda Crônicas diz que os olhos do Senhor percorrem a terra, procurando aqueles que são seus. Ele está te procurando agora. Aqueles que dizem sim e que voluntariamente querem amar o filho, querem beijar o filho. Agora, é interessante que Jesus orou por nós. Jesus orou pelos amantes voluntários dele. Em João 17, se você quiser anotar aí, João 17, 26, diz assim, ó, a gente conhece como oração sacerdotal. Isso é logo antes dele ir para a cruz, tá? Ele disse assim, Pai, eu declarei o teu nome a eles, para que, com o amor que você me ama, eles me amem. Essa versão em inglês está péssima, mas se você quiser abrir, João 17, 26, vou abrir aqui na NVI para ler, vai? Porque como esse estudo é em inglês, às vezes a tradução bíblica não fica tão legal. João 17, 26. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque você nos guia em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque você está aqui. Você está em nós. E você glorifica Jesus onde você está. Obrigado, Espírito Santo. 17, 26. Diz assim o texto, ó. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Então, o amor que Deus tem por Jesus esteja em nós e eu neles esteja. Forte isso, né? Então, gente, essa é uma oração notável. Jesus orou isso aqui na vontade do Pai. Pode ter certeza disso. E se ele orou na vontade do Pai, isso vai acontecer. E o que Jesus orou? Ele orou para que, com o amor que o Pai ama Jesus, você ame Jesus. Nós temos hoje todas as razões para acreditar, para ter confiança que a mesma qualidade de amor que o Pai tem pelo Filho pode ser sobrenaturalmente transmitida a nós. Em parte, claro, nessa era, mas na plenitude na era por vir. Eu vou repetir isso. Nós podemos crer, nós podemos esperar e confiar que a mesma qualidade de amor que o Pai tem pelo Filho, nós teremos por Ele. Nessa era, mas em plenitude na era por vir. Jesus orou pela sua companheira eterna, pela igreja. Ele está orando aqui pela sua herança, aquilo que é justo que ele receba. Que ela me ame com o amor que o Pai me ama. Da mesma maneira, Pai, como você me ama, que esse amor seja transmitido sobrenaturalmente a ela. Ô, gente, o que é isso? O que é essa fala aqui de João 17? É o selo de amor que a gente está vendo em Cantares.
Porque é um amor transmitido sobrenaturalmente. É um contexto onde a gente crê nesse selo de amor ardente. Mas a gente também falou isso, e é importante falar isso na revisão, que é preciso Deus para amar a Deus. A gente falou isso várias vezes. Que a gente não pode amar a Deus simplesmente pela nossa própria determinação, pelo nosso braço, pelo nosso esforço. Eu já tentei, confesso. Não consigo. É importante você chegar nessa conclusão. Que você, até para amar a Deus, você precisa de Deus. Nós não podemos amar a Deus pela nossa determinação. Mas nós podemos decidir. Entenda isso. Nós podemos escolher. Porque o amor, se você olhar para o amor, só a própria natureza do amor vai pressupor isso. Que não pode ser forçado. Porque se for forçado não é amor, certo? Então, amar deve ser uma decisão de livre-arbítrio. Né? Deve ser uma decisão voluntária. Do contrário, não é amor. Então, precisamos decidir. Beleza, você decidiu, você quer amar o Senhor. Mas mesmo que você tome a decisão de amar o Senhor, mesmo que você seja inspirado, porque eu acho que ninguém consegue decidir amar a Deus se não for debaixo da inspiração e da graça do próprio Deus. Para crescer num amor maduro, para crescer some, fogo consumidor. O fogo consumidor é uma pessoa, você sabia disso? Olha para o Apocalipse e veja a figura, lá a representação dos 7 Espíritos de Deus, que é o símbolo do Espírito Santo, que está ali no candelabro, né, na frente do trono. São chamas de fogo, gente. Então, o Espírito Santo é um fogo consumidor. O fogo consumidor, sobre o qual nós tanto falamos, é uma pessoa, não é uma energia. É uma pessoa, ele é o fogo vivo do amor. Esse termo, fogo vivo do amor, você pode anotar aí, foi descrito por algumas pessoas ao longo da história da igreja. Por exemplo, São João da Cruz. A gente já falou dele aqui, quando ele fala da noite escura da alma. Ele também chamava o Espírito Santo assim como o fogo vivo do amor. O fogo vivo do amor é uma pessoa. Ele é o Espírito Santo. E Deus derramou o Espírito em nossos corações, é o que o texto bíblico diz. Então, o que o Espírito deseja fazer é trazer sobre a nossa mente, trazer sobre as nossas emoções, a influência e a inspiração desse amor sobrenatural. Onde a gente vê isso, gente? A gente vê isso lá no cenáculo. Lembra? Estavam 120 intercedendo, orando, de repente veio um vento que tinha um som. Um som comum de um vento, perdão. Um som comum de um vento impetuoso e encheu a casa. E sobre cada um deles repousou o quê? Línguas repartidas como fogo. O que eles receberam naquele dia? Foi um sinal do Espírito Santo sobre eles. Esse fogo vivo do amor repousou sobre esses 120 no cenáculo. Isso foi um sinal, gente. Isso aconteceu em Atos 2, mas isso também é um sinal para o que está por vir. Lembra Joel 2? Acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Antes que o Senhor Jesus volte, antes do retorno glorioso do Messias, a igreja vai experimentar mais desse fogo, mais ainda do que temos experimentado hoje. E é óbvio que nessa era, o foco nessa era sempre vai ser limitado, mas esse fogo vai continuar sobre nós e vai aumentar sobre nós para sempre, porque nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para isso. Esse é o nosso destino. Amar a Deus e sermos amados por Deus. Essa é a nossa herança. O Senhor Jesus, e nós somos a herança dele. Nós seremos para sempre envolvidos no poder da graça de Deus.
para que os nossos corações sejam sempre afogueados por amor. Então, eu quero mostrar isso em mais um exemplo do Novo Testamento, está em Marcos 12:30. Você pode abrir aí, Marcos 12:30. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas de amor, vem e nos batiza nesta manhã. Marcos 12:30 diz assim, ó, a palavra de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse mandamento está destacando aqui 4 áreas, né? Ama o Senhor teu Deus, todo o coração, alma, entendimento e força. Veja, quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando a partir de uma promessa. É importante que você saiba disso. A partir de uma promessa. É uma promessa que está lá em Deuteronômio, então marca aí a sua Bíblia em Marcos. Agora volta em Deuteronômio 30. Vamos lá. Deuteronômio. Lá no comecinho. 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio 30. 6. Versículo 6. O Senhor, o seu Deus. Aqui é Moisés, né, que está falando, mas é a promessa que Deus está dando ao povo de Israel. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes. Veja que isso é uma promessa, ó. Para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, veja que quando Jesus está falando isso em Marcos, ele está, na verdade, falando a partir de um lugar de promessa. Jesus está citando uma promessa e aqui ele profetiza sobre o povo de Deus. É um mandamento, mas é mais que um mandamento, é uma promessa. Então, esse mandamento de amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, alma, força, entendimento, é dado por Deus, porque ele deseja cumprir isso. É uma promessa. Sabe por que nós podemos ou vamos amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento? Porque primeiro Deus nos ama com todo o coração, força, alma e entendimento. Você não pode dar nada para Deus que Deus não tenha te dado primeiro. E ele só promete aquilo que ele mesmo cumpre, que é aquilo que ele mesmo dá. Então ele prometeu: vocês vão me amar de todo o coração, força, alma e entendimento, porque primeiro eu amo vocês. E eu amei vocês. E amarei vocês. Com todo o meu coração, força, alma e entendimento. Nós não podemos dar nada para Deus que Deus não tenha nos dado primeiro. Então, eu queria só imaginar com você. Você consegue entender isso? Que Deus ama você, ama a sua igreja com todo o seu entendimento. Isso é meio assim surreal, assim, se você parar para pensar. Olha, por exemplo, para as estrelas. Pega lá o James Webb, eu sempre falo dele aqui porque eu sou uma entusiasta dessas fotos do espaço, sabe? Eu adoro ver galáxias, buracos negros, supernovas, eu sou meio nerdzinha nesse sentido. Eu olho para aquelas fotos assim, para as estrelas e para tudo isso, e eu vejo aquilo que a ciência fala, parece que hoje já se sabe que tem mais de 100 milhões de galáxias no universo conhecido. Bizarros. O que é 100 milhões de galáxias? Alguns dizem até que esse número é muito maior. A Via Láctea é só uma galáxia, uma das menores. Mas olha para as estrelas, olha para tudo isso. Olha para o tamanho de Júpiter. Eu não sei. Mas olha. Gente, é o Deus que criou isso, você está entendendo? Esse Deus que criou tudo isso. Imagina o tamanho da mente desse Deus. O tamanho do entendimento desse Deus. E Deus está dizendo que Ele nos ama com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, essa vasta mente que nós estamos falando aqui. Ele te ama, Ele me ama. E Ele está dizendo: eu quero que você me ame com toda a sua mente, porque é assim que eu te amo. Eu quero que você me ame com todo o entendimento, porque é assim que eu te amo. E esse selo de fogo de Cantares, pode voltar para Cantares aí, se você está com a página marcada. Esse selo de fogo aí que nós estamos vendo em Cantares é
na verdade, essa realidade do primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. É isso. Então, o selo de fogo é essa promessa de Deus, onde Ele nos capacita a andar numa dimensão sobrenatural, porque isso é sobrenatural. Pela nossa força, a gente jamais conseguiria fazer isso. Mas andar nessa dimensão sobrenatural de amor. Podemos chamar assim, o Espírito Santo coloca em nós a unção para amar a Deus de todo o coração. Porque é preciso Deus para amar a Deus. Então é uma unção. E também tem uma segunda coisa que nós queremos falar aqui. Marcos 11, 23, abre aí. Marcos 11, 23. Tem um princípio aqui muito importante que a gente precisa lembrar para aplicar. Presta atenção. Ele pode ser usado de uma maneira superior. Nós podemos crer na oração da fé por uma dimensão, por um lugar no nosso coração, onde nós seremos ungidos pelo Espírito para amar a Deus. Você pode usar a palavra da fé, você pode orar, crer sem duvidar que Jesus vai ser colocado como um selo no seu coração. Que o amor que você vai ter por Deus é tão forte, tão forte, tão forte, que nada vai poder apagar isso. E esse é um clamor do Espírito nessa aula, que você contenda com urgência no seu homem interior, que você ore, que você busque com todo o seu coração, até que o selo de fogo seja liberado sobre você e que nada possa tirar esse amor, essa paixão de dentro de você. Eu decidi usar essa palavra da fé, esse princípio tão lindo, não apenas para acreditar que as circunstâncias exteriores podem mudar, mas para crer, sobretudo, que Ele pode colocar no meu coração um nível maior de amor por Deus. Então, eu trago aqui também Mateus 11, 12. Você pode voltar aí um pouquinho, Mateus 11, 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, qual que é o chamado aqui? Para a gente usar o princípio da fé, a palavra de fé, para orar, crer e não duvidar, e para experimentar uma dimensão maior de amor por Deus no nosso coração. E segundo, tem uma resolução aqui nesse texto que a gente leu, uma resolução violenta. É um clamor violento para que Ele coloque o selo sobre nós. O reino de Deus é tomado à força. Então você precisa dizer: vem, Jesus, e coloca sobre mim esse selo. É como se Jesus estivesse nos incitando nessa manhã. Clame por mim, peça por isso, me convide, me chame para selar seu coração.
Gente, o reino dos céus é tomado à força, com violência se apoderam dele. Nós precisamos fazer disso uma pauta de contender nas orações, para que o nosso coração seja afogueado com amor por Deus. É uma promessa muito linda essa. Se você receber a unção de amar a Deus num nível maior, presta atenção nisso. Se você aprender a amar Deus num nível maior, automaticamente você vai amar mais as pessoas. Porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eles estão entrelaçados. Não tem como receber esse amor e não transbordar dele e não cair para os lados. Então você vai amar mais as pessoas, você vai ser mais eficaz no ministério, você vai ser mais eficaz nas circunstâncias. À medida que o amor no seu coração aumentar, você vai ver o fruto disso. E aí Jesus está nos convidando a convidá-lo. Está nos chamando para chamá-lo como noivo ciumento. E aí vamos para essa linguagem de exortação aqui agora. Presta atenção nisso. Jesus fala assim: ponha-me como um selo no teu coração. Chame-me para liberar o selo de fogo no seu coração e no seu braço. Aí tem duas dimensões, no coração e no braço. Eu quero que você anote isso aqui, ó. Coração fala da vida interior. Braço fala das obras. Coração fala da vida interior. Braço fala das obras. Esse selo de amor, o amor por Deus, é colocado sobre o nosso homem interior. Então isso vai afetar nossa vida afetiva, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões, a nossa vontade vai ser afetado por esse amor, mas consequentemente vai afetar as nossas obras. Aquilo que desdobra a partir do que pensamos, sentimos, temos vontade, decidimos. O selo é sobre o coração e sobre o braço. E ele continua dizendo: porque esse amor é forte como a morte. É o ciúme de Deus, gente. Forte como a morte. Cruel, né? Na versão em inglês fala cruel. Ou exigente como o sepulcro, como a sepultura. Eu não sei se você já leu isso antes sem entender, mas é meio chocante isso aqui. É como se ele estivesse explicando o amor divino ou o ciúme divino. Essa chama de Deus, esse selo de fogo, não é o amor humano, não é o ciúmes humano. É um amor sobrenatural, é um ciúme sobrenatural. E aí ele dá uma promessa na sequência, ele fala assim: que eu vou colocar dentro de você não vai conseguir extinguir a perseguição que vai vir no fim dos tempos, não vai poder apagar esse amor que você recebeu. Se alguém desse toda a sua riqueza pelo amor, certamente a desprezariam. O que isso significa, gente? Por amor, a gente dá qualquer coisa. É verdade ou não é? Se, por exemplo, eu faço algo por amor, sei lá, se eu ajudo alguém com uma grande soma de dinheiro, e eu faço isso por amor, e a pessoa vem e quer me dar reconhecimento, quer falar que eu fiz algo nobre, sei lá, quer me elogiar, quer me comprar por eu ter feito aquilo de alguma outra maneira, o que eu faço? Cara, eu não fiz nada excepcional. Eu só fiz por amor, porque as pessoas fazem tudo por amor. Você dá tudo por amor. Então, pro verdadeiro amante, presta atenção nisso. Quando o nosso coração está realmente tomado de amor e de paixão, o amar é a recompensa em si, não os elogios. O poder amar é o prêmio. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando a Bíblia fala que esse amor é forte como a morte, a gente precisa olhar para esse significado.
a morte no nosso mundo, né, no reino natural, ela é abrangente. O que eu quero dizer com isso? Tudo que está na ordem natural morre. Pode ser planta, pode ser bicho, pode ser ser humano, não importa. Pode ser bactéria. Tá no reino natural, morre. Nada no reino natural pode escapar do domínio da morte. Então, o que Jesus está dizendo através da palavra aqui é que esse selo de fogo, esse amor, é forte como a morte. E a morte é abrangente no reino natural. O poder do amor de Deus faz tudo se render a Ele. Olha só, esse sentido da abrangência, como isso é interessante. Agora, é claro que a morte para nós tem uma conotação negativa. Ela tem um sentido negativo, né? Mas o amor de Deus é abrangente e positivo. Então Jesus está comparando esse selo de fogo, esse amor, com a coisa mais abrangente que a gente conhece no reino natural, porque ninguém escapa da morte, mas não é algo ruim, é algo maravilhoso. O amor dele no reino espiritual, vamos dizer assim, ele é abrangente. Se você disser sim para o amor de Deus, ele vai exigir mais de você. Se você, como eu, um dia disse sim para Jesus, cara, é muito engraçado isso. Eu nunca esqueço de uma oração que eu fiz. Eu fiz uma oração um dia, que abriu meu coração. Eu ouvi o testemunho da Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman teve um encontro, ela teve ali o seu verdadeiro nascimento, né, a sua conversão, quando ela era adolescentinha. E ela olhava para ela mesma e ela não se via como alguém com muitos talentos, com alguém com muitos dons. E ela achava assim a vida dela meio comum demais, sabe? E ela fez uma oração: Deus, se você vê algum valor e você pode fazer algo com a minha vida, porque eu não vejo nada de demais, então eis-me aqui, toma minha vida. E um dia, inspirada por essa oração da Kathryn Kuhlman, e muito porque eu também me vejo assim como uma mulher muito comum, e não falo isso como algo pejorativo, hoje o Espírito Santo já me mostrou a beleza disso, mas eu fiz essa oração também. Eu falei: Deus, eu não vejo nada de muito valor aqui, mas se você vê e você pode usar, usa para a tua glória. Então eu disse um sim para Deus. E cara, esse sim, ele é progressivo. Você fala sim achando que é para uma circunstância específica e de repente aquele sim tomou conta da sua vida inteira. É mais ou menos isso que Cantares está querendo explicar quando fala que o amor é forte com a morte, quando o ciúme dele é intenso como a sepultura. O ciúme de Deus. Se você disser sim para Deus, ele vai exigir ainda mais. Quando você diz sim, o amor dele vai pedir ainda mais. E ele vai continuar pedindo até que cada área da sua vida seja tomada e consumida pelo amor dele. E ele fala que o ciúme de Deus é tão cruel quanto o sepulcro ou a sepultura. E é mais ou menos a mesma ideia do tão forte como a morte, né? Por que tão cruel quanto o sepulcro? Algumas traduções, né? Como eu disse, essa daqui é em inglês, usam palavras diferentes de cruel. Algumas traduções usam forte quanto o sepulcro ou a sepultura, mas o ponto é que ele está dizendo que o ciúme de Deus é tão exigente e tão abrangente no espírito quanto o sepulcro é na natureza. Ele não deixa nada fora do seu alcance. Assim como a morte alcança todos e a sepultura, figuradamente, alcança todos, o amor de Deus não deixa nada fora do seu alcance. Se você diz sim, vai ser tudo. Não vai ser 30%, não vai ser 50%, não vai ser 99%, vai ser tudo. Amar a Deus e obedecer a Deus não vai trazer morte para nós. Como eu disse, a morte tem um significado negativo, mas aqui nesse caso, amar e obedecer a Deus vai trazer uma alegria que nada nesse mundo pode roubar de você. É disso que ele está falando aqui. E Jesus se mostra como esse noivo ciumento, quando ele diz: põe-me como um selo. Ele não quer que
Moisés também, Êxodo 34, se você quiser anotar, Êxodo 34, 14. Êxodo 34, 14. Diz assim: nunca adore nenhum outro Deus. Essa é na NVI que eu tô lendo, tá? Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Em outras traduções vai falar, porque o Senhor é Deus ciumento. Tenha certeza disso. Eu sou um Deus ciumento. Eu achei legal esse paralelo que o Mike traz no estudo aqui. Ele fala assim, que um amante ciumento nessa vida nos afasta. É verdade ou não é? Quando a gente vê alguém muito ciumento, não sei você, quando a gente vê alguém muito ciumento, aquilo faz mal pra gente, a gente não quer saber da pessoa. No entanto, quando o amante ciumento é puro, ele não é inseguro, ele é puro, ele na verdade é a fonte de toda a segurança. Quando ele quer se relacionar conosco, isso significa que esse relacionamento vai ser uma aliança tão forte, tão firme, que vai trazer pra mim alegria, vai trazer pra mim segurança, vai trazer pra mim tudo que é bom. E, na verdade, é bom que Deus seja ciumento, porque Ele quer a mim e a você. É o desejo dele, e é bom que Ele queira a gente cada vez mais. Ele é um Deus zeloso. É como se Ele estivesse dizendo, eu estou interessado na minha amada, eu estou interessado em você, como ninguém mais está. Quando Ele diz, eu sou ciumento, Ele está dizendo para você, ei, nada em você me dá tédio. Eu me interesso no que você pensa, eu me interesso no que você gosta, eu me interesso no que você pensa, eu me interesso no seu tempo, me interesso no seu dinheiro, de forma que nenhum outro amor nessa vida pode se interessar. Obrigado, Senhor, por você nos desejar e se interessar tanto por nós. Eu me lembro muito do salmista, né, que diz, Deus, eu sou pó, como você pode se importar com pó? Você sabe a minha fraqueza, você sabe quem eu sou e ainda assim você me quer. Ou então aquela música linda do Israel Subirá, que fala como pode me amar, sabendo o meu pecado, como pode me amar tanto. Quando Deus é ciumento, Ele está dando um grito para você, falando assim, eu não estou interessado em mais nada, a não ser em você. Eu não sei se você está entendendo o impacto disso. Se você está conseguindo transportar essa realidade para você. É isso que Deus fala, é isso que Jesus fala a respeito da sua igreja. Jesus está interessado na igreja. Jesus ama a igreja. Jesus zela pela igreja. Jesus cuida da igreja. Jesus está adornando e limpando a sua noiva. Porque Ele vai se casar com uma igreja sem manchas, sem máculas, sem ruga, sem coisa semelhante. Ele está interessado naquilo que diz respeito à igreja. Obrigado, Senhor, porque você é um Deus zeloso, um Deus ciumento. O selo de Deus, gente, é essa chama de fogo divino que nada pode apagar. Põe-me como um selo. As chamas são como chamas de fogo. É um selo de fogo. E é interessante porque quem escreve o livro é um rei. E é muito comum que o rei tivesse um selo. Você sabe como é que funcionava naquela época? O selo do rei era feito de cera. Então, o rei colocava os documentos, tinha o documento, e aí num recipiente ele colocava a cera, e aí ele pegava o seu anel, né? Derramava um pouquinho da cera, pegava o seu anel e selava ali aquele documento. E isso significava que alguém que recebesse um documento selado, com um selo de cera, né? Mas que tinha o anel de sinete do rei, significava todos os exércitos do meu reino vão apoiar o que está escrito naquela carta, naquele documento, naquilo que foi expedido pelo rei. Só que esse selo aqui não é um selo de cera, é um selo de fogo. E o que está sendo dito aqui é, e todo o poder do meu reino vai apoiar as promessas do que se trata esse selo. Se nosso coração for selado
Não é um selo de cera, é um selo de fogo. Todo o poder de Deus apoiará. Isso é muito tremendo, gente. Todo o reino, todo o poder de Deus apoiará o que está selado. O inimigo pode levantar oposição, ele pode tentar enviar água para apagar esse fogo. E de acordo com a nossa natureza, você sabe disso? Água apaga fogo, mas isso não é de acordo com a natureza de Deus. Aqui nós estamos falando de um selo sobrenatural, aonde o fogo apaga toda a água. Faz sentido? A água do pecado, a água da tentação, a água do vício, a água da perversão, não importa a profundeza das trevas, as águas que venham, elas não podem apagar o fogo que é sobrenatural. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, se render a esse fogo, ele vai superar o poder da imoralidade, o poder da dependência emocional, o poder da amargura, o poder da falta de perdão, o poder da escuridão. Esse fogo de Deus não pode ser apagado. É um fogo sobrenatural. Então Jesus está nos chamando para que nós o coloquemos como um selo. Nós precisamos convidá-lo para que ele seja colocado como um selo. E ele espera essa nossa posição. Ele espera que creiamos nele e que nós peçamos em oração, em busca, para que seja aumentado esse fogo no nosso coração. Sabe, o Espírito Santo não vai violar o nosso livre-arbítrio. É importante a gente falar isso. Ele permite a gente viver a nossa própria vontade. Mas ele deseja que a gente o chame, que a gente escolha voluntariamente amar o Senhor cada vez mais. Agora tem algo importante a ser dito aqui. Quando a gente lê Cantares, esse trecho especificamente, está dentro do trecho da amada. Você reparou isso? Então, se você ler aí, a partir do versículo 5, vai começar: debaixo da macieira eu despertei, ali esteve a sua mãe em trabalho de parto, ali ela sofreu as dores, aquela que me deu a luz, põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte e o ciúme inflexível como a sepultura. Brasas de fogo ardente são labaredas do Senhor. As muitas águas não conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém desse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Está dentro do trecho da amada. Então, quando eu comecei a estudar, e a minha base principal aqui para esse estudo é a base do IHOP, né? Eu falei, tá errado, porque isso foi escrito pela Sulamita, pela igreja, e não pelo noivo, por Salomão, na figura de Jesus. Mas aí eu ouvi e dei uma pesquisada sobre isso. E o que acontece o próprio Mike, tá? Ele leu mais de 150 comentários bíblicos sobre Cantares, tá? Mais de 150. E aí, muitos eruditos, muitos estudiosos apontam que esses pronomes aqui, nesse trecho, não são claros. Não fica claro na interpretação se é ela falando ou se é ele falando, tá? Então, na hora de fazer a tradução, né, é um texto escrito em hebraico, não dá para saber se é a fala da amada ou se é a fala do amado. Foi colocado aqui no bolo da amada, mas teologicamente faz mais sentido pensar que é o amado falando aqui. Por quê? Porque, gente, teologicamente é impossível para a noiva dizer: Jesus, me ame mais. Jesus, me coloca no seu coração. Por favor, me ama mais e não deixe o seu amor apagar. Jesus não precisa que a gente peça para ele amar a gente. Concorda comigo? Ele já morreu na cruz. Ele já ressuscitou. Ele fez tudo o que era necessário. O amor dele é eterno, o amor dele é infinito. Então, provavelmente, essa fala não pode ser uma fala atribuída à amada. É uma fala atribuída ao amado. Provavelmente seja o rei falando e não a noiva. Não tem como a noiva chamar o noivo para amá-lo, mas é o noivo dizendo para ela: me coloca como um selo, e você vai ficar surpreso com o nível e com a qualidade do amor que eu darei a você. Então, eu só queria deixar esse trecho aqui. É claro que eu estou aberta e estamos abertos. Esse livro, nós não temos a pretensão de esgotá-lo, né? Nem tem como esgotá-lo. Então, são quantos anos de história da igreja e ainda continuam sendo escritos livros e comentários sobre o trecho. Mas eu acho que, pelo Espírito, foi o que fez sentido a gente compartilhar hoje, já que não está claro qual é o pronome usado.
e faz mais sentido para a gente pensar que esse é um convite de Jesus. De qualquer forma, é o convite de Jesus para nós. Mas eu estou aberta, se você tiver algum comentário que fale algo diferente e você quiser trocar ideia, você pode me procurar aí por direct. Eu tenho sentido no coração e acredito que isso vai se cumprir pela permissão de Deus. Que esse não é um livro que vai parar por aqui na minha vida. Ficar esse ano em Cantares, e eu fiquei o ano inteiro em Cantares, lendo, estudando, orando, foi algo que mudou radicalmente os meus afetos. Muitas coisas mudaram a minha compreensão, mas essa jornada mudou as minhas afeições. E eu acho que vou me tornar uma estudante de Cantares pro resto da vida. Então tô aberta para poder trocar ideia com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu queria terminar dizendo isso. Ainda tem mais um trecho e eu acho que vai ser super interessante a próxima aula. Se eu fosse você, não perderia. Então, nós vamos deixar ela agendada. Peraí, deixa eu só pegar a data. Porque eu queria muito que você me ajudasse a divulgar. E todo mundo que participou de alguma forma do estudo, eu sei que foi picado. Uns pegaram algumas aulas, outros não pegaram outras. Mas se todos nós pudéssemos estar juntos na última aula, seria muito legal. Deixa eu só abrir aqui o calendário. A próxima aula vai ser dia 9. Que veio antes de Jesus para preparar o caminho para o Senhor. Nós podemos também ser amigos do noivo, preparando o caminho do retorno do Messias. E uma das formas de fazer isso, de ser amigo do noivo, é proclamando essa realidade. Muita gente conhece Jesus como Senhor, como Salvador, como curador, mas não conhece ainda esse Rei noivo. Esse Deus ciumento, esse Deus que ama com amor tão gigantesco, que quer a gente de uma forma tão linda, que até nos constrange. Mas para você se tornar alguém que pode falar dessa mensagem, primeiro você precisa se tornar essa mensagem. João Batista, perguntaram para ele uma vez, né, o que você diz sobre você, quem é você? E ele falou assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Então, ele encarnou a palavra, Isaías 40. Para nós nos tornarmos alguém que fala sobre essa realidade do rei noivo, de Jesus como esse esposo, nós precisamos encarnar essa realidade da noiva. E essa mensagem é uma mensagem que precisa ser pregada, que precisa ser anunciada. É uma mensagem que revela não só os planos de Deus, mas revela o coração de Deus. E eu quero convocar você para pelo menos orar sobre isso. Se não é para você proclamar essa mensagem através das músicas que você escreve, dos louvores que você canta na sua igreja, através da intercessão que você faz no seu dia a dia, através de coisas que você escreve no seu Instagram, de evangelismo que você faz, ou no ministério infantil ensinando as crianças, eu não sei. Existem tantas maneiras que a gente pode usar para preparar a igreja para o retorno desse Deus noivo, tá? Então, eu queria convocar você para, junto comigo, chamar as pessoas para o Rei Noivo, para chamar as pessoas para crerem que Ele quer liberar esse selo de fogo nos nossos corações. É claro que a gente não precisa necessariamente usar esse termo, selo de fogo, fica muito simbólico e tal, mas a gente pode usar esse termo que Deus deseja derramar unção para que nós possamos amar Ele sobre todas as coisas. E eu quero crer que essas poucas pessoas que Deus reuniu nesse ano inteiro aí, né, estudando Cantares, são pessoas que o Senhor está escolhendo para serem precursores dessa mensagem. E eu queria orar com você para a gente encerrar. Vamos orar rapidamente? E eu espero vocês então dia 9 para nossa última aula, tá bom?
Eu vou me despedir da galera do YouTube. Deus abençoe vocês. Até a aula de número 24.